Fala, trader, tudo bem? Semana de super quarta, semana em que teremos o Fed e o Banco Central decidindo as suas taxas de juros. Mas e você que opera no day trade? O que tem a ver com isso? Segura aí nesse vídeo que eu vou te explicar o que é e como se comportarem na semana do FONC, na semana do Banco Central, na semana da super quarta. A super quarta é um dia onde tanto aqui no Brasil, o Banco Central, quanto nos Estados Unidos, o Fed, né, que é o Federal Reserve, lá, o Banco Central americano, eles se reúnem, na verdade começa na terça-feira, né, terça e quarta, tem as reuniões para que na quarta-feira seja divulgado para o mundo todo, seja divulgado aí para a imprensa, para nós operadores, qual foi o resultado, certo? Mas tudo bem, primeiro, o que é esse tanto de sigla aí? Fed, FONC, Selic, Copom, BC? Vamos começar falando do mercado aqui no Brasil. BC é o nosso Banco Central. Dentro do Banco Central tem o Comitê de Política Monetária, né, o Copom. Né? E esse comitê, ele se reúne de tempos em tempos, né, a cada 45 dias, para poder, né, decidir aí sobre qual é a taxa básica de juros. Então, são feitos estudos levando em consideração desemprego, inflação, né, crescimento do país, PIB, previsões, cenários macroeconômicos, para decidir sobre a nossa taxa de juros, a taxa referência de juros. Todas as operações de crédito utilizam como referência. Né? As operações de compra-venda, né, elas têm isso como referência. A taxa de juros ela é utilizada na hora de você fazer um financiamento, por exemplo. Então ela estimula ou desestimula a economia. Né? Então o Banco Central, através do Copom, na terça e na quarta, né, ele se reúne para poder fazer isso e decide. Quarta-feira, às 18h30, é divulgado. Lá nos Estados Unidos acontece a mesma coisa, só que lá é o Fed, o Banco Central deles, que se chama Fed, né? Tem a reunião do FONC, que é o comitê deles, que é a mesma coisa do nosso aqui, que se reúne para analisar os mesmos parâmetros, inflação, desemprego, crescimento da economia, perspectivas futuras, para a partir daí decidir sobre uma taxa de juros. A única diferença é que lá é uma faixa, enquanto aqui é um número fixo, lá é uma faixa. A única diferença é essa, tá? E os dois utilizam esse mecanismo para poder ou combater a inflação ou estimular a economia. Taxas de juros mais altas, elas servem para combater a inflação, uma vez que diminui, né, ela reduz o consumo, certo? E com menos consumo a gente tem menos inflação, porque sobra produtos, então essa seria a premissa básica, enquanto taxas de juros mais baixas estimulam o consumo. O carnezinho, quando você vai lá na loja, fica mais barato, cabe no bolso, então todo mundo compra, estimulando assim o consumo. É uma balança de difícil equilíbrio, mas que tem que ser feito o tempo todo. Quando eu aumento a taxa de juros, eu diminuo o consumo, mas também eu tendo a aumentar o desemprego, reduzir o crescimento econômico, enfim, eu tenho as suas consequências. Então tem o tempo todo esse ciclo acontecendo, aumenta e diminui a taxa de juros de acordo com a necessidade do momento ou com a vontade política do momento, né? Se a gente quer entrar num momento de crescimento, por exemplo, se o país entende que é um momento de crescimento, ele vai baixar as suas taxas de juros, estimulando o desenvolvimento. Taxas de juros mais altas também trazem, né, no caso do Brasil, câmbio, trazem dólar, uma vez que o diferencial de juros passa a ser interessante. Mas eu vou deixar um outro vídeo, né, sobre diferencial de juros, que é um assunto bem específico, tá? Então a gente vai ter na quarta-feira falando desses dois assuntos. E nós, day traders, nós swing traders, como é que a gente pode operar? O que a gente pode fazer quando a gente está se aproximando desse momento? Bom, primeiramente, a gente tem que entender o cenário macroeconômico. No momento da gravação desse vídeo, a gente está na iminência do aumento de 0,75 na taxa de juros americano e numa parada, numa diminuição do ritmo de aumento da taxa no Brasil, né? Ou seja, 0,75 lá vai ser a maior taxa, acho que desde 97 a 94, não lembro direito a data, mas é o maior aumento, né, desde essa época. Então não é algo normal acontecendo. Isso acontece por causa da inflação alta, então tem que dar um remédio mais forte para conter a inflação. No nosso caso aqui, já estamos com patamares altos, já prejudicando aí o crescimento da economia, então a gente não pode mais ir tanto, porque senão vai começar a ter muito desemprego, até retração econômica, e com isso também não fica interessante para a gente. Esse equilíbrio está chegando aqui no Brasil,
né, conseguindo conter aí os avanços da inflação dentro do possível, e está começando nos Estados Unidos. Olhar esses dois movimentos vai dizer para a gente o seguinte: quanto mais inflação, pior para as empresas. Quanto mais juros, pior para as empresas. Então a gente vai começar a ver uma redução no preço a nível mundial dos papéis, das ações, né, pressionando para baixo. Aqui no Day Trade a gente vai ver, principalmente nos dias que antecedem, e no próprio dia até sair o resultado, né, um paradeiro, né, em termos de liquidez, pouca liquidez e volatilidade, movimentos um pouco, digamos, sem sentido, né, movimentos mais abruptos aí que a gente não consegue identificar a causa, que é pela falta de liquidez. Menos liquidez, qualquer operador que chega mais forte movimenta mais esse preço. Então a gente tem que tomar cuidado, ser mais cauteloso e ser mais conservador nas nossas entradas. Aquele ponto, aquela região onde você iria entrar, às vezes você vai ter que ser um pouquinho mais conservador, né, para não tomar um stop, aí, uma famosa golinada, que nada mais é do que o balanço, tá? Esse balanço, inclusive, é algo que a gente estuda bastante. Nos nossos treinamentos está sempre falando dos balanços, porque ele tira a gente das operações, e ao tirar das operações a gente deixa de ganhar, né? Então saber entender o balanço é fundamental, tá? Já vou pedir para você que assistiu até aqui, curte aí, clica no sininho, se inscreve no canal, porque tem muito conteúdo como esse vindo por aí, ok? No mais é isso, e bora pro gráfico, bora pro mercado, bora fazer a coisa certa.